Tencate, boa noite. Boa noite, Lúcio. Lúcio aqui da Pai Querer. Tencate, um jogo onde o time, sobretudo no segundo tempo, não faltou vontade, disposição, né? Em alguns momentos o time conseguindo até pressionar. Qual a sua análise? Porque alguns erros ainda aconteceram e o time sai com uma derrota em casa, me parece que amarga, até pelo desempenho, principalmente na parte de vontade e disposição do time. Olha, com relação ao resultado é ruim, é péssimo, a gente sabe disso. Acumular 2 resultados seguidos numa Série B, numa competição igual essa em casa, você sabe que é péssimo, mas não está tudo errado, não está tudo desorganizado. A gente teve que fazer mudanças e era necessário em função de cartões, em função de lesões. Isso, consequentemente, quando você mexe na estrutura, você tende a sofrer um pouco em algumas situações. Você tem um grande jogador do lado contrário, que é o Hernani. Né? Num primeiro lance, o mérito é dele. Nós fomos sonolentos para poder definir quem já cobria. Fomos, mas o mérito é do jogador. Você tem que perceber que tem um jogador com um peso tremendo do lado contrário. Então, você não pode falhar, você não pode errar. Então, você tem que ter um jogo preciso. Mas o volume do Londrina no primeiro tempo é muito maior, é melhor. Né? No entanto que nós tivemos ali 6, 7 escanteios, 3, 4 faltas laterais. Tivemos umas 3, 4 finalizações, principalmente com o Luigi. Então, sempre levando perigo no primeiro tempo e buscando o gol. Né? Se defendendo bem. Se você olhar assim, olha, o Emerson fez quantas defesas que o Sport nos envolveu e encurralou o Londrina e o Londrina sofreu. Não teve. Teve até 2 lances no primeiro tempo, mas por bobeira nossa na saída de bola entre zagueiro e o Emerson. E o segundo tempo nós vimos bem claro. O Londrina de novo começou bem, começou melhor. Infelizmente o lance do pênalti, no momento que a gente estava melhor no jogo de novo, como era no primeiro tempo. E consequentemente houve o pênalti. Aí vale da interpretação. Eu digo o seguinte, se tivesse VAR, né, primeiro, o Bandeira deu aqui, ele tinha que permanecer erguido. Aí fala dos 2 lances. Não, o protocolo diz que o Bandeira deu, ele tem que esperar definir a jogada, então por isso que o Bandeira deu. Então já tinha visto impedimento. Se o Hernani estava impedido ou não, tudo bem. Quando teve o contato do Augusto, está bem claro, o Hernani já dobra o joelho para cair. Então, ele foi esperto. O que o Hernani fez? Quando ele decidiu o contato, ele se jogou. Ele desistiu da jogada. Veja bem o que a regra fala. Quando o jogador desiste da jogada e opta pelo pênalti, não é pênalti. Então, tudo bem, o árbitro deu, foi a interpretação dele, mas, na minha opinião, não foi pênalti. Tá? Então, podem contestar, tudo bem, mas não foi. Falei até com ele no final lá. E depois a expulsão, aí prejudicou muito, né? Porque nós tivemos vários jogadores já num desgaste físico no término do jogo. E, consequentemente, isso, inclusive, atrapalhou as mexidas nossas ali, porque muitos jogadores sentiram um pouco esse desgaste e a gente percebeu que as mudanças seriam necessárias em outros, mas nós tivemos que fazer a necessidade anterior, até pelas circunstâncias e pelos jogadores que se desgastaram. Tencate, boa noite. Juliano Lantman, Rádio Brasil Sul. Você fez praticamente 6 mudanças no time. Uma delas foi a entrada até do Neres, né? Quando o pessoal esperava o Bertotto, veio, né, o Neres fazendo no meio de campo o Germano. E aí um ataque diferente também, né? Com o Léo Passos ali mais centralizado. E você optou pelo Mateuzinho. Eu queria que você avaliasse aí o Mateuzinho, que foi muito bem na partida. Inclusive, muitos elogiaram a performance dele. Claro. E por que na saída, no segundo tempo, você optou por tirar o Mateuzinho e colocar o João Paulo? Ele chegou a sentir alguma coisa, um cansaço, um desgaste? Na verdade, primeiro, com relação ao Bertotto, 2 volantes canhoto, né? Germano é canhoto, Bertotto é canhoto. Aí o time fica penso, né? Fica só pro lado esquerdo e manco do lado direito. E eu preciso de parcerias. Então, a parceria com quem? Com o alemão e com o atacante do lado direito. Então, a minha equipe joga em estruturas de parcerias. Então, o Germano com Juninho e Luigi, que estava jogando. Desse lado de cá seria Mateuzinho, o alemão e o próprio Neres. E fizeram isso, né? Até o Neres aproximou várias vezes no primeiro tempo, no segundo tempo, para montar essas parcerias. E com o Bertotto nós não teríamos. E outro, Bertotto é igual o Germano, 2 primeiros volantes. E aí você iguala muito a característica. O Neres produz mais com a bola, joga mais, cria mais situações de passe, né? No entanto que começou muito bem o jogo. Então, a gente apostou nessa situação, apostamos no Matheus, porque a gente sabe que é um jogador de profundidade, e além disso ainda ele flutua bastante, se movimenta, né? Diferente até do que o Paulinho é um cara mais de atacar espaço, de 1 contra 1, ele já é um meio atacante, o Mateuzinho. Então, ele ajuda a organizar, e essa era a ideia. E, na minha opinião, foi bem. Léo Passos também fez, dentro do possível, um bom trabalho, né? Não teve muitas oportunidades, né? Mas fez um bom trabalho. Então eu vejo assim,
as alterações dos jogadores que entraram, principalmente nesses setores, eles tiveram uma boa participação. E a saída do Matheus, porque ele sofreu uma falta lá, em seguida já colocou o mão no adutor e ficou, alongou 2 vezes, alongou 3 vezes, né? A gente conversou com o departamento médico, atendeu ele seguidamente e a gente percebeu que o jogador tinha acabado de sentir. E ficou naquela agora, sai, não sai, sai, não sai, sai, não sai. A gente optou até por esse momento, ficamos na dúvida com relação a isso. Claro que o jogador sempre quer continuar igual o Neres. Ficou claro, puxou a posterior dele, lá do lado ao contrário, os 2 zagueiros vieram aqui, falaram para mim ainda, professor, o Neres não dá mais. E aí eu gritei com ele, chamei a atenção dele, né? E consequentemente a gente sabia que até o Igor já tinha cansado, o Igor já tinha sentido, mas a gente optou por uma mudança porque a gente sabe que o Igor vindo um pouquinho mais atrás, ele também consegue ter o passe, ele tem a bola parada, então a gente também opta por manter o Igor até o final em função dessa característica de jogo. E só saiu no primeiro tempo as bolas paradas, que encurralou o esporte, né? Então o Igor participou muito nesse sentido. Ô, Tencati, boa noite. Boa Rafael noite. Sanches, TV Tarobá. Ô, Tencati, não é, acho que a primeira nem a segunda vez que, nessa sua passagem, que o Londrina começa bem o jogo, organizado até, claro, e toma um gol com 10, 12 minutos de jogo. Eu queria saber qual que é a sua justificativa para isso e qual é o reflexo no time, né? Em começar bem o jogo e sempre tomar gols aí no início da partida. Olha, é sempre ruim, né? Isso demonstra que se você começa organizado, se você começa bem uma partida, que a comissão técnica preparou bem os jogadores para o jogo, né? E às vezes os confrontos com o adversário também tem méritos, né? Então, às vezes acontece isso. Os jogadores têm um nível altíssimo e de competitividade, e você tem que estar nesse nível altíssimo. Por exemplo, igual o lance do Hernan no primeiro tempo. Não tinha conseguido nada até então. Uma bola que ele deixamos escapar, ele infiltra entre os 2 zagueiros e consegue ter êxito numa finalização. E o mérito é de quem? Do esporte, é claro. Aí a gente até coloca a culpa nos zagueiros. Ah, mas teria que estar mais próximo. Se pega qualquer outro zagueiro, ele teria infiltrado naquela altura no posicionamento. Ele foi muito inteligente. Aí a gente tem o costume só de atacar, né, o setor ou dizer que o cara falhou. Ah, porque o goleiro falhou. Ah, porque o volante falhou. Mas e o mérito do adversário? Então tem que saber que tem o mérito dos caras. Tem que ter o mérito, não tem jeito, né? Então eu acho que até a consequência é em função disso. E sim, eu concordo no aspecto. Está faltando um pouco mais de equilíbrio. Nós não estamos numa zona lá de baixo, da parte de baixo. Ah, mas o time vem despencando, isso a gente reconhece, ninguém está aqui para dizer que não é isso. Despencou sim. Os resultados, inclusive no nosso comando, eles são ruins. Nós admitimos isso, nós sabemos isso aí. Mas tem feito bons jogos, né? Não tem feito maus jogos, então tem tido um equilíbrio. Agora a gente sabe que futebol é resultado, então a gente precisa ajustar um pouco mais emocional e os jogadores terem consistência em 90 minutos, né? Quando tiver consistência em 90 minutos, os resultados serão diferentes a nosso favor. Tencati, Vinícius Frigeri, RPC TV. Vinícius. Boa noite. Boa noite. Qual o impacto dessa derrota para os próximos jogos, em especial para esse jogo de sexta, que são só 3 dias de trabalho? 2, né? Na verdade, não tem nem tempo. Amanhã, que é quarta-feira, quinta, e já é o jogo na sexta. Se fosse no sábado, ainda teria 3, aí dava um respiro. Mas é difícil no sentido de, agora, recuperar, analisar friamente quem dos jogadores vão estar mais aptos, esse ou aquele, né? Nivelar a questão de o melhor ápice de cada jogador. Então, para que a gente possa ponderar para fazer um grande jogo com o Vila. E é uma final. Nós já temos que saber que daqui para frente não tem mais para onde correr. Então, o impacto, claro, é necessidade de vencer cada jogo, necessidade do próximo. Agora, como ganhar o jogo? Isso eu tenho batido para os atletas. A questão de falar de ganhar o jogo é uma coisa. Agora, como ganhar o jogo é isso que vai entrar o trabalho da comissão técnica com os jogadores. Nós temos que estar melhor organizado, mais focado, né, mais consciente e um equilíbrio melhor durante 90 minutos. Oscilou 2 minutos. Calma, respira. Daqui a pouco se organiza de novo. Isso aconteceu já em outros jogos, então a gente tem que ter um pouco dessa maturidade para poder suportar, porque, de novo, será uma final aqui contra o Vila, um mando de jogo nosso, nós temos que ganhar. Agora precisamos dessa organização. Então, isso que a comissão técnica vai entrar e trabalhar, né? E melhorar os ânimos, né? A gente sempre fala para o jogador, o futebol ele é bom porque você sai de uma derrota, você tem um próximo que você pode ter a vitória. Então é isso que a gente tem que ter esperança. O Tencati, Rafael Ribeiro da Paiquerê FM. Muito se comentou quando você chegou de uma ansiedade do time de poder voltar para o G4. Claro. O time no seu comando aí são 6 derrotas e uma vitória. Você sente uma ansiedade muito grande do time sair dessa zona incômoda que está vivendo? E por isso o time vem se atrapalhando nos jogos para não conseguir essa vitória? Na verdade, as expectativas eram todas, né? Nossa também, né? Então a gente não imaginava essa situação.
Eu digo particularmente, né? 6 derrotas, ele tem um peso, né? Então a gente sabe disso. Eu sou muito consciente com relação ao futebol. E futebol, para mim, ele tem o processo do trabalho e o resultado, né? O trabalho nosso, tá evidente que a gente conseguiu dar um start, uma organização, só que você precisa ganhar. É óbvio, futebol, projeto sem resultado não existe. Isso eu sempre falei aqui na minha trajetória anterior que eu passei no Londrina. E os clubes que eu passei, eu friso isso para os jogadores. Então, eu não fujo da responsabilidade. Então, as atribuições dos momentos agora é ruim, é horrível, mas a gente precisa estar focado, organizado. Por isso que nunca eu vim aqui na frente para me exaltar. Ganhamos o jogo, se fomos bem, ganhamos aquele título, ganhamos aquela jogada. O Tencati nunca veio aqui para se exaltar, porque eu sei que nesses momentos também eu não me sinto um lixo, né? Porque eu sei que o futebol é pautado em trabalho e resultado. Então eu tenho que saber, eu sei que trabalhar junto com a minha comissão, sei do meu trabalho. Essas coisas não acontecem às vezes por uma situação ou outra e a gente precisa disso. A ansiedade, só que agora a gente está numa reta final, foi restando 14 rodadas aí, a gente precisa 6 vitórias aí, 5 vitórias para nós ficarmos tranquilos, né? E não pensar em outra coisa, né? Que é a parte de baixo. Então isso que o Londrina tem que reagir urgente. Agora não tem mais esse negócio. E se o jogador vestiu a camisa do Londrina, ele tem que estar pronto, né? Então, às vezes a gente costuma dar as desculpas, nós, comissão, os próprios jogadores, porque é ansiedade, porque isso, porque... Não, temos que assumir, acabou. O resultado não veio, ele é ruim, mas agora nós temos que ter força, peito, coragem, esperança e vir para o próximo jogo e ganhar o próximo jogo. Isso que nós temos que fazer. Professor Carol Romanini, Rede Massa, Carol, boa noite. Bem? Tudo bem. A gente já percebeu, inclusive, no treino passado, uma conversa muito longa antes, claro, né, desse começo do treino. E qual que é essa conversa que vai ter que ter agora? Porque a gente sabe, como você já disse, é muito importante essa partida contra o Vila Nova. Precisa esquecer já hoje essa derrota e virar a chave. Qual que é essa conversa que tem que ter com o jogador? Olha, a conversa é nesse sentido. Como foi lá no dia que vocês estavam presentes, era justamente eu faço um resumo do jogo, nos aspectos táticos, né, pontuo o que nós acertamos, o que nós erramos, o que nós devemos fazer de melhor, algumas atitudes gerais do elenco, algumas atitudes de comportamento, né, que e aí a linguagem nossa interna, né, inclusive aqui não tem a gente para expor isso aí, isso é uma coisa interna, mas a gente procura fazer isso aí, né, um feedback do último jogo, o que nós temos que fazer para o próximo, as atitudes, as cobranças que vão existir, né, por parte da torcida, por parte da imprensa, porque as derrotas, inclusive a última, ela foi pesada, era um 4-1, né, coisa que o Londrina não está acostumado a sofrer nem nós, então ela tem um peso, é óbvio. Então a gente tentou mudar a chave rapidamente. Acho que conseguimos até uma certa altura, mas de novo veio um resultado negativo. É aquilo que eu digo. Se nós falarmos assim, o jogo em si ele foi ruim, não, mas o resultado foi ruim, o resultado foi péssimo. Então a gente sempre tem que saber atribuir. E eu sei que a gente precisa reagir. Então isso é a conversa que eu vou ter com os jogadores. Nós temos que reagir rápido, urgentemente. Cátia, você citou várias vezes aí a questão de resultado, né? Claro. E no futebol brasileiro é assim. Até pela história que você construiu aqui, há uma cobrança ainda maior em cima do seu trabalho. Você continua confortável para seguir no trabalho e confiante de que é possível reverter, que o time pode evoluir e com essa evolução juntar com os resultados positivos? Olha, é fato assim, isso eu vou ser muito sincero, eu não tenho receio de falar isso. Se fosse talvez num clube que não tem um plano, não tem uma trajetória, talvez poderia ter sido demitido, né? Mas aqui por todo o projeto que a gente tem e já teve com o Sérgio, com a instituição, o Ocimar, né, a própria FIGA, então toda a SM, né? Então tem um nível de confiança, tem um nível de responsabilidade e eles sabem disso, eles acompanham os treinamentos, o Ocimar acompanha, o Sérgio acompanha, e vê o que a gente está produzindo e fazendo, né? A questão de estar confortável é a minha confiança com relação à direção e os jogadores. Agora, a partir do momento que não existia a confiança interna, aí é óbvio, nós temos que rever treinador, comissão, né, direção, jogadores, e os próprios jogadores, de repente, perdeu o encanto com o treinador. Isso pode acontecer. Não é só comigo que aconteceu hoje. Quantos treinadores já não aconteceu isso? Né? Num determinado momento eu não vejo isso. Eu não consigo enxergar isso aí. Né? Então, se houvesse uma resistência maior de não fazer, de não acusar, né, poderia acontecer. Sei que existe uma pressão externa, e digo aqui uma coisa, grande parte da torcida me recebeu muito bem, mas teve uma ala que não me recebeu, e com todo respeito a esses, né? Por exemplo, contra o Curitiba, as 3 substituições que eu fiz, 3 vezes burro,
Né? Então a gente não esquece de algumas coisas, né? E nós ganhamos o jogo. Né? Hoje, de novo, substituiu, foi burro. Eu entendo o torcedor, tudo bem, o torcedor é emoção, ele não é razão, então ele não viu que o menino sentiu lá o adutor, ele não viu que o departamento médico foi lá atender o jogador, mas eu acho que, por parte disso, eu não sei se é birra, dor de cotovelo, o que é, mas existe uma ala muito grande que não gosta do Cláudio Tencati. Isso é bem claro para mim, tá? Mas... Eu não estou no futebol para ninguém gostar de mim. Eu tenho que gostar da minha família, do meu trabalho, dos meus amigos, e a gente seguir em frente. Eu respeito a instituição, respeito a torcida, respeito a imprensa, né? Mas eu tenho confiança para seguir sim, cabeça erguida. Agora, se internamente, daqui a pouco, a gente sentir que a coisa não anda, não sou eu que vou prejudicar o Londrina, né? E nem quero. Porque a gente tem uma história, a gente tem um ambiente construído não só de profissionalismo, mas de amizade, e a gente tem que entender que daqui a pouco, se ocorreu alguma coisa diferente, internamente nós vamos avaliar entre nós lá e a vida segue. São mais 2 jogadores que chegaram hoje, Tencati, um volante e um meia. Pelo que você enxerga no time nesses 7 jogos, ainda precisa de mais peças antes do prazo final de inscrições, ou mais um atacante e fecha aí? Nós temos mais uma vaga, né, de contratação. E essa contratação nós vamos ponderar internamente. Até não vou citar a posição, porque isso a gente está conversando. Né? A gente viu na questão do posicionamento aqui. Por que um volante? Porque a gente entendeu que a gente precisa de um jogador que tenha uma postura diferente, um cara mais viril, um cara com uma disposição de mais marcação, né, que tem uma distribuição longa de jogo. Às vezes nós estamos com um jogo muito curto e precisa dessas viradas de jogo mais longas. Cada jogador tem seus méritos aí, né? Mas a gente às vezes precisa mudar o plano tático. E o plano tático envolve talvez uma posição que a gente não tem no momento. Então a ideia de se trazer um jogador nessa característica era isso. E o meia que a gente já estava, né, buscando, a gente lutou muito para trazer o Cajá, não deu porque a Ponte Preta interviu, né? A gente tinha 2, 3 jogadores aí na manga para poder encaixar, não conseguimos, né? Então agora esse jogador que chega, eu até não vou falar o nome porque a gente precisa ver o contrato assinado e tudo certo, né? Senão daqui a pouco dá errado, nós vamos ficar com um carão aqui. Então é um outro jogador para dar uma alternativa. Por exemplo, hoje, às vezes você precisa transformar um volante e ter 2 meias para criar mais essa alternativa. E no momento, infelizmente, a gente não tem um jogador com esse nível de criatividade e recurso. Porque até o que fala, mas o Caculé. O Caculé é um meio atacante. Ele é mais de pegar de 1 contra 1, de toque, passe, infiltração. Eu preciso de um meia armador. Né? Um meia que, igual o Igor, de passe, de movimentação, bola parada. Então, é nesse sentido que a gente procurou essa característica de jogador.